Boa noite, pessoal. Boa noite, Áurea. Boa noite, Isaura. Daqui a pouco a gente começa. Vou só esperar chegar mais um pessoalzinho aí. A gente já faz a abertura e eu já convido a nossa entrevistada de hoje. A Áurea tá falando aqui que a trilha sonora tá muito linda, e tá mesmo. Indicação da nossa convidada. A música se chama Triste, Louca ou Mar. Música de Francisco é o Hombre, com parceria de Donza Volumosa. Quem canta é uma dessas pessoas que eu falei? Essa voz dessa mulher? Pessoal, vamos convidar o pessoal para assistir. Mandem aviãozinhos aí para convidar o povo para assistir nossa live aqui. Ah, tá. Dança é quem canta. Legal. Pessoal, hoje tá devagar para vir aqui com a nossa live. Olha, tem a Duda, você tá entrando aqui na nossa live. Pessoal, boa noite a todos. Eu acho que o pessoal vai chegando aí, mas a gente já vai abrindo então. E ao ler a breve história dessa mulher incrível, a Zina, e do Bazar por Elas, eu encontrei um texto que eu me apaixonei. E tem tudo a ver comigo esse texto, tudo que eu acredito. Então eu vou fazer uma breve leitura aqui desse texto e logo já vou fazer o convite para a nossa convidada de hoje. Então vamos lá. A arte é nossa aliada. Sem ela, o grito fica entalado na garganta. Entendemos que a arte é a forma mais rápida e eficiente da reverberação de qualquer causa. Nesse caso, a mulher. Sem a arte, a vida seria de extremo mau gosto. Concordo. Precisamos da arte estampada, seja em preto e branco ou colorido,
seja musicalizada, seja performática, pichada ou grafitada, seja aonde for. A arte é o grito mais bonito e mais fácil de chegar. Texto maravilhoso. E a nossa convidada de hoje é a Sandra Covesi, a Zina, nascida em Americana, consultora de viagens e turismo há pelo menos 30 anos, mãe de 2 filhos, Rafael e Marcela, filha de professores e aos 53 anos convive com a luta diária na conscientização no combate à violência contra as mulheres, de várias formas. Vem pra cá, mulher! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? A música ficou perfeita, né? Incrível! E que delícia de som, não? Pois Adorei! é, pois é. Essa foi uma indicação da minha filha, eu tenho muito orgulho disso. Ah, que É, legal! A gente vai fiquei ligada, trazendo os filhos junto, né? com certeza, com certeza. A minha tá aqui do ladinho. A minha tá aqui Olha dentro aqui. já, a minha tá na live. Ah, que legal! Zina, você viu o texto que eu li? Que delícia! Pois é, pois é. A gente faz arte para dar um grito mesmo, né? Tem É, muita coisa focada e a gente precisa jogar para o universo, né? ai, nem me fale. E assim, tudo que eu acredito, sabe? A arte ela tem um jeito sutil de alcançar, né, os objetivos. Eu acho que ela toca as pessoas e ela é inteligente, é eficiente, né? Eu gosto muito. É eficiente. Essa palavra eu acho que é correta, porque muitas vezes a gente levanta as bandeiras, fala com palavreado que as pessoas estão distante, não conseguem entender, mas através da música, da cor, da dança, as pessoas vão se achegando, vão se sentindo pertencente e aí vai ficando mais fácil, né? Então eu acho que a arte é principal. É essencial, né? Então vamos começar aqui nossas perguntas e vou dar início aqui então a nossa entrevista, nosso bate-papo. E eu queria que Vamos você lá. falasse um pouco quando iniciou esse projeto Bazar por Elas. Bom, isso aconteceu por uma causa. Eu sou americanense, eu fiquei fora de Americana há 18 anos, voltei no final de dezembro de 2018. Tirando esse ano que a gente está dentro de casa, eu estou há um ano praticamente sozinha aqui em Americana, né? Sozinha não, mas eu estou um ano em Americana, só que morando em São Bernardo e tendo os meus amigos em São Paulo, existe um engajamento muito forte, uma bandeira muito forte, sólida dentro da metrópole. E por mais que a gente que eu não estivesse tanto nessa frente, mas já de encontro com uma ajuda direta com algumas pessoas de periferia e etc. Quando eu chego em Americana, eu vejo uma coisa assim que me deixou profundamente deprimida, inclusive. A gente está tão perto de São Paulo, está tão perto de tanta informação, está tão perto de tanta gente com tanta necessidade e com tanto meio de comunicação, e eu não vi essa bandeira levantada em Americana. Isso me chocou profundamente, chocou também o tipo de fala dos meus amigos de infância, os meus novos amigos, os amigos de adolescência, que continuavam no mesmo processo, sem ter uma evolução para essa quebra de corrente que a gente tem dentro da mulher, né? Que a mulher parece que nasce com uma corrente na garganta, inclusive, não é nem no pé. Então, isso me assustou profundamente. E aí eu tive um convite
para participar de um bazar de mulheres, né, das meninas. Na hora eu não soube muito bem o que fazer no bazar, porque eu sou consultora de viagem, o que eu ia fazer no bazar, tal, acabei fazendo uma produção imensa de geleias. Eu adorei fazer isso, porque eu resgato também uma ancestralidade, aquela coisa da roça, tal, eu acho bem legal isso. E foi um encontro muito, muito bonito, foi um encontro bem interessante. A gente tinha brechó, a gente tinha comidinhas, a gente tinha várias coisas. A partir daí, nasceu a ideia de fazer esse bazar com conteúdo. E aí, sim, o nome Bazar por Elas, né? No combate à violência contra a mulher. A ideia não é ter um acolhimento ou fazer acolhimento, porque a Americana não existe esse acolhimento, mas sim fazer a conscientização, né? Começar a dar voz para a Americana em relação a essa situação da violência. E o bazar começou a crescer, a gente vai para a 4ª edição agora. Assim ele nasce. Que legal. Mas essas pessoas que expõem no bazar tem a ver com essas mulheres também, que é uma capacitação para essas mulheres? Não, a questão não é uma condição de você participar do bazar se você sofreu ou não violência, não tem nada a ver com isso. Como a gente está na conscientização, nós não queremos mais mulheres violentadas, independente de termos ou não passado por isso. Como nós, a gente sempre é multitarefa, né? A gente nasce mulher, mas aí é filha, é mãe, é profissional, e a gente vai fazendo essa multitarefa. Nessa multitarefa, você não precisa ser CLT, por exemplo, para se virar para arrumar sua grana, para poder pagar seu aluguel, sua luz, comer, etc. Então, a gente tem, dentro disso, a economia criativa. Por exemplo, eu sou consultora de viagem, dentro da pandemia eu não posso trabalhar, eu só vou trabalhar em abril do ano que vem, minha última venda foi em dezembro. Tá? Como que eu estou construindo essa minha economia criativa nesse período? Eu estou jogando tarô, eu estou ministrando curso de benzimento, de resgate ancestral, enfim, a gente vai se reinventando. Algumas amigas, por exemplo, nós temos o brechó, nós temos o açaí, nós temos bolos de confeitaria, enfim, nós temos em cada mulher nós temos uma economia, uma criação dela própria para gerar economia. Então a condição é essa. E esse grupo de pessoas fala a mesma língua, a não violência. Que legal. Muito interessante. E qual a motivação para voltar para o interior? Bom, num princípio não tinha uma motivação, eu tinha até um certo receio, porque gente rebelde nunca é bem-vindo, né? Então meu medo era esse, né? Mas a questão meu pai está aqui, meus filhos vieram para cá, e São Bernardo já estava assim... Quando você está numa metrópole, você deixa de viver de fato. Né? Você trabalha, mas você fica muito confinada. E eu voltei para minha raiz, porque também ficar sem ela é muito difícil. Ninguém aonde eu estava conhece a minha raiz. E essa coisa ficou um vácuo. E aí eu voltei e eu acredito realmente que foi a melhor coisa que eu fiz. Que legal. E a gente ganha com isso, né? Ter você aqui, esse projeto, né? É a casa da gente, né? Até ouvi de uma amiga esses dias, ela estava fora, nos Estados Unidos, ela falou assim, esse mundinho aqui, por pior, né, que a gente tem aí, as adversidades, é nosso, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, tudo tem um motivo, né? Eu nunca acredito que o universo se manifeste com movimentos com a gente sem motivo. Por exemplo,
está havendo um resgate, inclusive da parte do meu avô com o negro, porque meu avô foi o primeiro, ou talvez um dos primeiros antirracistas de Americana. Uhum. Então, fundar uma associação em 1960 e alguma coisa, quer dizer, é uma coisa forte, né? O meu Caramba. avô sempre foi legal, aquela coisa. Então, de alguma forma, existe sempre um motivo e a gente tem que estar sempre alerta, né? O universo vai falando, vai te trazendo coisas e você começa a ficar alerta, vai fazendo as conexões, né? Eu acho bem legal isso. Ah, interessantíssimo. Vamos lá. Sobre a perspectiva do machismo e da violência contra a mulher, aliás, você já falou disso, né, na resposta anterior, o cenário que você encontrou em Americana, que você já até disse anteriormente que foi desolador, né? Não há. Ao meu ver, até é algo velado, né? Fica parecido, me lembra sobre o machismo, né? Não existe machismo em Americana, né? O pessoal vive o mito da democracia racial. E é muito parecido com a questão do machismo estrutural, da violência contra a mulher, fica velado também, né? Existe um problema que eu vejo no interior. Eu acho que todas as cidades do interior devem ter isso, mas a Americana, para mim, foi bem pontual. A classe, como é que eu vou dizer? A periferia, por exemplo, ela tem uma ida para uma delegacia muito rápido e sem muito pudor, vamos, entre aspas, esse pudor. Tá? Não sem mimimi. Tem que ir para a delegacia, vai lá, pronto e acabou. Ok. Já a classe média alta, por exemplo, a família que conhece a família, o cara que conhece todo mundo, a mina que conhece todo mundo frequenta o mesmo lugar. Essa película social, ela distancia a denúncia. Então, como que eu posso denunciar o cara que está comigo, se todo mundo conhece, se minha mãe é amiga da mãe, enfim, essa trama social que o interior tem por ser cidade pequena acaba ofuscando, e a saída para uma delegacia da mulher, por exemplo, ela não Certo, acontece. entendi. E se acontece, acontece sob ameaça. Por exemplo, eu já sofri ameaça em Americana por estar ajudando uma menina. Meu Deus. Veio no meu Messenger, por exemplo, conheço você, sei onde seus filhos moram, sei onde seu pai mora, deixa minha mina em paz. Então, assim, é tudo muito próximo e é tudo muito à flor da pele. Por isso eu entendo que esse velado dentro da cidade do interior, ele é uma construção extremamente forte. Diferente de você estar em São Paulo e você não conhece o seu vizinho, por exemplo. Exato. É bem isso, né? Dificulta, né? Fica tudo muito ali entre quatro paredes, né? Isso só atrapalha. É uma cidade provinciana, né? Conservadora e então muito presa ainda, arcaica, né? Para falar bem a verdade. E às vezes E também, só te cortando um minuto, às pode vezes falar. também acontece uma outra situação. Tanto quanto as mulheres quanto aos homens, o interior ele não entende o que pode ser uma violência. Então, por exemplo, você está num bar e você escuta algum tipo de frase que você entende que aquilo é extremo machismo, as pessoas entendem aquilo como uma normalização. A normose, né? Então não consegue distinguir, porque nunca saiu daqui, sempre teve aquela retórica. Você não tem uma visão externa para você entender que aquilo que está sendo falado ou da forma como está sendo falado é machista. Por exemplo, uma mãe cuidando de um filho, não chora, engole o choro. Você está criando um machista. Né? Uhum. Então, são coisas diferentes que o interior ainda não sacou.
Exatamente isso, exatamente. Certos, né, agressões, é uma brincadeira, né? Não tem, Né, não entendeu? tem. É, ou deixa para lá, como a minha filha acabou de dizer aqui, é, um machismo institucional, né? É complicado, porque se vai lá no jurídico, né, no judiciário, de que forma que esse juiz, talvez machista, também vai interpretar aquilo? Então, o Brasil ele precisa se reestruturar em todas as plataformas, na minha opinião. Concordo com o que a Adriana está falando aqui. Olha, para ter respeito não precisa ser criado na capital, cabe em qualquer lugar. Mas a dificuldade maior é entender o que é esse respeito. Como nós estamos numa era de desconstrução, por exemplo, com o racismo, nós já estamos entendendo que algumas palavras que eram comuns a gente já começa a entender que é racismo. Por exemplo, eu vou comprar uma cama e um criado mudo. Espera lá, o criado mudo já não pode mais estar dentro desse contexto, né? Então, com a questão do machismo, também começa a acontecer isso, porque nós estamos rasgando tudo isso e nós estamos dando de encontro com essa verdade. Só que a mulher ainda é vista como propriedade, como ela entra como se fosse um objeto servil e apenas um invólucro para a procriação. Então, quando a gente tem ainda esse modelo, né, da mulher, mesmo que seja no seu inconsciente, é aí que é o problema. Sim, Né? muito Então, isso. a dificuldade realmente é grande. A objetificação da mulher é o que realmente chega na estatística do feminicídio. E o interior, ele continua nessa parada, nessa pegada, né? Então, Sim. quando a gente fala, eu sou feminista, a primeira pergunta, várias pessoas, várias, e pessoas queridas, assim, que você fala, não, não é possível. Mas você é feminista? Então você tem pelo debaixo do braço, você não gosta de homem. Eles realmente, a palavra, eu vejo que no interior, por exemplo, é uma palavra que ela tem que ficar em segundo plano. Por quê? Porque ela afugenta e ela não agrega. É Então, verdade. quando a gente faz o bazar por elas, é um grupo de feministas. Mas nós só estamos, assim, não escondendo a palavra, não estamos dizendo a palavra, mas nós estamos falando que combatemos a violência contra a mulher, etc. A palavra feminista, ela está subliminar, tá? Mas ela não afugenta, porque eu percebo que toda vez que a gente usa essa palavra, a reação é inversa. Olha só. E assim, vendo pelo lado da mulher negra, pior ainda, a mulher negra ela não é vista como feminina, ela é vista como uma mulher para o trabalho, como uma mulher raivosa, né? Quando na verdade ela só se defende desse machismo estrutural, e ainda para ajudar, fica. Não que isso não deve acontecer, né? A mulher negra, ela meio que está milagrosamente destinada para o subemprego. Então, é complicadíssimo, né? Não que a gente não possa estar nessa função, mas não especificamente só nessa função, né? Se você fechar o olho, você vê a mulher negra, né, nesses cargos no subemprego. E aí, né, a mulher negra, você pode falar melhor disso? Qual a porcentagem da mulher negra na questão da violência? 79%. 79%? É. Meu Deus. Quando você fala da mulher negra tendo esse subemprego ou essas formas mais braçais, vamos chamar assim, também tem um outro lado, quando a mulher branca
se empenha em serviços, por exemplo, domésticos, as pessoas assustam. As pessoas começam a... É sério, é como se fosse assim, mas coitada, vai fazer faxina? Como assim? É tão pesado, tanto para negra como para branca, porque o racismo é o que mede essa questão, né? Que as pessoas não percebem, né? As pessoas realmente não percebem. Então, a gente tem que trabalhar muito essa descaracterização de inserir a mulher em locais que a sociedade quer. Por isso mesmo que eu até sugeri essa música para você, porque ela coloca que nenhum homem me define, nenhuma casa me define, ninguém me define, né? É uma situação que nós não podemos adormecer, a gente não pode ficar letárgica nessa questão. E nós temos que lutar muito contra a questão do racismo, a questão do LGBTQIA+, eu nunca lembro. Sim, é isso mesmo. Porque tudo isso envolve a mulher, né? Porque a mulher não é só aquela que tem útero, né? Eu estou falando também de uma trans, que realmente, por exemplo, em Americana eu não conheço nenhuma. E eu queria uma representando no bazar. Nossa. Tá? Por quê? Porque ela Incrível. precisa ter esse espaço, né? Sim, sim. E não, óbvio que tem, mas veja como é difícil numa cidade tão pequena, tá? E quantas devem existir, né? Exatamente, né? Então, nós não podemos colocar a mulher como única e exclusivamente uma pessoa branca com útero. Não, isso, a gente já nasce rotulada, né? Pois é. Né? E só acrescentando, a mulher negra ela é hipersensualizada, né? Isso contribui também. Nós somos iguais, não temos diferença nenhuma. E então tudo contribui para essa estatística e para essa violência, né? Para o abuso, para toda essa parte aí. Hoje eu vejo que as mulheres negras elas têm uma vantagem sobre as brancas porque elas se uniram contra o racismo. E as mulheres brancas não conseguem fazer essa união porque não aceitam o racismo, não aceitam o machismo, não aceitam a homofobia. As mulheres brancas não entenderam. Então, essa vantagem de vocês terem essa união, tá? É necessário que a gente tenha também a união como brancas, mas englobando tudo que se chama mulher, né? E o bazar ele está vindo exatamente para isso, porque o bazar a gente tem todos os tipos de economia criativa, assim como todas as facetas da mulher, né? Então eu acho bem legal. Tá certo. Vamos lá, então. E o que te motiva a continuar lutando, Zina? Amiga, é uma luta que não tem vencedor, né, cara? Ninguém vence essa luta, porque, veja, quando você consegue tirar uma mulher em situação de violência, desse macho ou dessa masculinidade tóxica, essa pessoa não vai ficar sozinha, ele vai procurar uma outra vítima. Isso é cíclico, não para. Então, não é uma questão de motivar, é uma questão de você não poder parar. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, tem uma mulher morrendo. Verdade. Tem uma mulher chegando num hospital, seja onde for. Tá? Para você ter uma ideia, Americana, em 2019, nós tivemos 223 feminicídios. Meu Deus. Tá? E isso vira uma estatística porque houve morte. Agora, quando a gente entra numa situação da violência, nem todas chegam no hospital. E nós tivemos ainda no começo do ano, uma tentativa de isentar os hospitais e pronto-socorros de denunciar
essa violência. A sorte que nós conseguimos ganhar essa. Uhum. Mas aí a gente tem, por exemplo, uma situação que, cara, é uma estatística muito alta dentro de uma cidade de 220 mil habitantes. Porque senão elas nem buscam o atendimento, né, Zina? Não, porque o que acontece? Só para entender. A mulher, como que ela chega, como que a situação chega na violência? E eu estou falando mulher e a violência do machismo da seguinte forma: pode ser também um casal de lésbicas. Por quê? Sim, sim. Porque a força motora dessa violência, ela vem do machismo, né? Porque a gente vai entender o macho como o detentor do poder, da força. Então, independente de um casal hétero ou não. Existe uma briga, essa briga se acentua, depois de um tempo existe um empurrão, depois de outro tempo existe um tapa, e ali vai consolidando essa violência. A mulher chega num estado que realmente ela sofre uma violência gigante, brutal mesmo, com hematomas, ossos quebrados, etc. Mas a hora que ela chegou nesse ponto, ela já está sem o poder econômico, dinheiro, sem o poder de ação, sem a voz, sem... Existe um medo, porque a autoestima dela passa a não existir mais e ela fica na dependência emocional daquela pessoa. E as ameaças de que não vá para a delegacia, não me denuncie, não saia de casa, não isso, não aquilo, vai acuando cada vez mais e é onde a gente chega no feminicídio. Então, é uma destruição física, emocional, que não tem precedente. E, além disso, não é só a física. Eu vejo que existe uma reconstrução da mulher muito pior quando a violência é psicológica. Sim. É o que eu vejo também. A física você vê hematoma, você vê coisa quebrada, tal. A emocional você não percebe. Você vai levar anos para entender que aquela frase que você ouvia todo dia era uma ofensa. Então vai caindo a ficha por anos. Nossa. Então ela é bem difícil. E difícil de sair disso, né? Eu também enxergo assim. A física, por mais que ela doa, eu acho que é mais possível de você tratar e você sair dessa tormenta, né? Já a psicológica demanda muito tratamento psicológico, muita força, muita ajuda, né? Realmente é a pior, na minha opinião. Zina, quem é a Zina? É uma pergunta que eu acho que eu não sei responder muito bem. Bom, sou um bandista e juremeira. Para quem não conhece, Jurema é a religião do Nordeste, do Norte e Nordeste, né? Sou batizada na Jurema. Sou filha de Inhansã com Oxóssi. Então, filha da ventania, é isso mesmo. Sou uma pessoa de muita leitura, muito ligado a tudo que é espiritualista, tudo que é espiritualista, estudo religião há 25 anos, sou muito ligada aos povos de uma forma geral, sem muros, sem preconceito, simplesmente pela construção dos povos. Sou mãe, e coitada dos meus filhos terem uma mãe de peixe, né? Deve ser difícil para eles. E assim, sou uma pessoa com o mínimo de preconceito possível, que é o que me cabe hoje. E sou agente de viagem, sou consultora de viagem, faço aula de turco, vou para a Turquia desde 2012, enfim. Agora estou fazendo aula de Tupi-Guarani. Uau! Você vive literalmente, né? Mesmo que seja pelo tico e teco, né? É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu A gosto Duda muito já da falou cultura aqui. popular. A Duda já falou aqui, onde faz essa aula? Eu dou canal para ela depois. Zina,
Sabemos que você participa de duas ONGs feministas na Turquia e na página World Mulher Livres no Instagram e no Face. Como é esta luta pelo espaço da mulher em outro país, em outros países? Bom, primeiro eu vou falar do World Mulheres Livres, que são 8 mulheres do Brasil. Tem gente do Pará, tem gente de Brasília, São Paulo, Americana, enfim. Nós trabalhamos com a pasta de recursos humanos e aí o feminismo entra de sola, né? É uma página informativa, é um portal, bem legal. Agora, no caso da Turquia, a Turquia não tem, eu acho que são poucos os países, acho que 3 países só que têm algum tipo de lei Maria da Penha. Espanha é o mais estruturado, porque vem com uma cultura de ensinar a questão educação sexual na escola desde pequeno. Então, a Espanha ela trata isso muito bem, depois o Chile, depois nós. Já Istambul, por exemplo, a Turquia, ela não tem essa lei e hoje eles estão fazendo algumas manifestações, mesmo que sejam proibidas as manifestações na Turquia, porque ainda é um país ditatorial, apesar de laico, elas estão tentando fazer uma votação que chama Acordo de Istambul. Esse Acordo de Istambul, o que quer dizer? Que eles passem a prender os violadores. Por exemplo, nós tivemos um caso ontem na Turquia que o cara matou a menina por ciúmes, aquela coisa, porque dentro das religiões antigas, e não só do Islã, existe uma coisa chamada Código de Honra. O Código de Honra é: a mulher ela tem que ter um homem do lado dela, senão ela não é ninguém. Então, ou seja, um pai, um irmão ou um marido. Por isso que antigamente existiam os acordos para a mulher casar com fulano, ciclano, independente de idade e etc. Então, como no Brasil a gente tem uma lei Maria da Penha, mas a gente não tira a cultura do violentador. Na Turquia existe um movimento fortíssimo, fortíssimo mesmo das mulheres, e hoje a gente conta com uma deputada feminina, tá, que ela peita muito essa situação, só que, por exemplo, ainda não existe uma lei que prenda esse cara. Tá? Porque ele diz, ele se justifica de várias formas e aí ele não é preso. Houve, acho que no final do ano passado, a tentativa de colocar uma lei que o estuprador casasse com a estuprada para evitar danos. E essa lei, graças a Deus, as meninas conseguiram derrubar. Tá? Então, assim, nós vivemos num momento onde a mulher começa a mostrar sua força, e eu entendo que os homens, de uma forma geral, ou as pessoas que são machistas mesmo, seja mulher ou homem, estão entendendo que existe ali um perigo iminente. Então, aí a gente vem, por exemplo, para o Brasil e encontra uma Damares como ministra, né, tentando retroagir com tudo que a gente já conseguiu até hoje, num conceito de objetivação de mulher, objetificação de mulher. Então, nós temos um mundo dessa forma. Né? Mas a Turquia é pesado porque não pode ser feita a manifestação. Manifestação é com muita polícia, muito diferente do que a gente tem aqui. Tá? E o grau de uma coisa que a gente estava discutindo, eu vejo que o Brasil tem um grau de... como é que eu vou falar? O homem que vai causar um feminicídio, por exemplo, ele é estratégico. Ele vai criar uma situação, pós esse feminicídio para que ele se saia bem. Ele vai colocar... Ele é bem estrategista.
Na Turquia, o cara vai lá e mata em público ou tanto faz porque ele não tem esse acordo com a prisão, entendeu? Entendo. Então, o brasileiro ele tem uma facilidade de ser estrategista nesse momento que é muito difícil. Perverso, né? Acho Exato. que é uma palavra. Não que lá seja menos pior, né? Porque tira a vida de uma pessoa também. É, claro que não tem nem o que falar. Mas aqui a gente percebe que é com requinte de perversidade, né? É isso, é isso. Essa crueldade ela é bem requintada aqui. Tá Ela é certo. bem diferente. Aliás, tá certo ou não, tá errado, né? Pelo Tá amor de errado. Deus. Exatamente. Ai, rezando para dias melhores, né? Que a gente possa se libertar dessas Um passo, amarras, né? um passo de cada vez. E aí eu te respondo essa pergunta, né? Não dá para parar. Com Não dá. certeza não, né? E a vontade que dá, assim, né, de se juntar a você. A verdade é Vambora, essa. vambora. É isso que passa pela cabeça. É, Zina, estamos caminhando para um mundo que compreenda a mulher e seus anseios, sonhos e desejos, ou regredimos? Nenhum nem outro, na minha opinião. Nenhum nem outro. Minha filha acabou Eu, de falar isso. eu entendo o seguinte: a mulher, ela sempre teve consciência do que ela é. Tá? Hoje, nós estamos num passo adiante, mas não todas. Tá? Mas um passo adiante, brigando por essa situação, por aquilo que a gente nem precisaria brigar. Mas hoje a gente tem uma consciência. Tá? Agora, evolução disso, eu creio que não, porque essa consciência ainda não traz uma ação de fato. Tá? Agora, regredir, não. Eu acredito que essa regressão não exista porque a gente vem. Se você pegar eu vou citar um documentário da Netflix que eu acho que toda mulher deveria assistir, que é Feministas, o que elas estavam pensando. É um documentário de 1970. Então eu acredito que a gente, em passos muito curtos, a gente continua é, nessa projeção, mas regredir não. Eu errei. O Feministas, ele não foi feito em 1970. Ele relata mulheres de 1970. Ah, vou procurar para assistir. É muito bom. Eu acho que, fazendo um parâmetro aí com o racismo, há pessoas muito evoluídas, outras não muito, né? E eu acho que assim, vai aumentando o número daquelas pessoas que evoluem, né? Eu acho que é isso, mas você se depara com pessoas ainda extremamente machistas, mulheres, né? No caso, eu falo. E eu, como mãe, percebo a minha importância nesse papel aí de formar um homem, né? Eu tenho um filho homem, não machista, claro. Então eu vejo isso, a grande importância do meu papel nisso. Mas, por exemplo, eu tenho um casal, né? E isso não quer dizer Ah, que o menina fato. também. É, Sim. isso não quer dizer que o fato de eu ter um filho homem e ser feminista, eu consiga gerar esse meu filho isento desse machismo. Por quê? Primeiro, todo conceito que você pode dar e ele assimilar é uma coisa. A hora que ele volta para o contexto social, por exemplo, que é o núcleo social, existe uma diferença de conversa, de opinião, de visão muito grande, e que muitas vezes você não consegue firmar essa sua posição. Mas, na realidade, em contrapartida, você começa a entender aonde estão as dificuldades. E hoje, por mais briguenta que eu seja, porque eu sou um pé no saco, hoje, por exemplo, essa situação, ela me traz um mapa
do que fazer, por onde ir, e não do jeito que eu quero. Não tentar abrir a cabeça das pessoas, porque isso vai retroagir. O que eu preciso é fazer com que a pessoa assimile. A partir do momento que a pessoa assimilou a ideia, o resto flui. Interessante. Essa questão de educação é diferente, é. Muito interessante. Vamos conversar isso depois. Pegar umas aulas aí. Deixa eu responder só uma pergunta aqui. Pode falar. A Cristina está falando, no Brasil aqui não está correndo. Ai, aqui não correu. Tem um monte de pergunta. Olha, só perdi. Esse código de honra, se não me engano, é até 1950. Cris, o código de honra do Brasil, ele é diferente do código de honra, por exemplo, do Islã. Esse código de honra é honra mesmo, de respeito, dignidade das pessoas. É um pouco diferente do código de honra do Islã, que ele coloca o código de honra como o homem sendo dono da mulher. É bem diferente, mas isso vale uma outra live. A Duda aqui querendo falar. Eu acho que eu vou pôr ela aqui do meu lado. Pode deixar, vamos lá, Duda. Olha só, a pergunta não estava correndo aqui para mim e eu perdendo aqui os comentários riquíssimos do pessoal. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Olha, a Mari é uma... Desculpa, a Mari é uma pessoa importante para mim, eu vou ver o que ela escreveu. Lembrando, machismo é estrutural, não é uma característica individual. Machismo é um pilar da sociedade, o racismo é o outro. Perfeito, Maris, você sempre é perfeita. É uma querida amiga minha. Estou feliz de você estar aqui comigo, Maris. É isso mesmo. Visto que mundialmente estamos com as pessoas escolhendo politicamente o centro-direita e a extrema-direita, na sua opinião, isso faz brotar situações de preconceito e racismo? Vamos entender o seguinte. O racismo e o machismo, ele independe de partido político, ele independe dessa situação. Só que, dentro da extrema-direita, como a gente tem hoje, existe um aval para a violência. E existe um aval para que tudo isso pelo qual a gente briga fique na gaveta. E toda vez que acontece uma situação de dificuldade dentro do governo, por exemplo, uma acusação ou provas, etc., o que eles fazem? Fragilmente, eles atacam essas nossas condições, por exemplo, como foi agora tirado algumas personalidades como é que chama? Do Palmares? Eu sei de quem você está falando. Da Fundação Palmares foram tiradas algumas pessoas como ícones, ou, por exemplo, o governo está tentando mexer de novo na lei LGBT em relação às pessoas trans, mas por quê? É desviar o olhar, porque a gente tem, em conjunto com a extrema-direita, a religião, o dogma da religião. E nós temos uma intolerância religiosa dos dois lados. A gente ataca quem é o religioso, aquele xiita, e o religioso ataca a gente que tem outro tipo de entendimento em relação à religião. E nós temos uma ministra, nós não, né? Esse governo tem uma ministra que assimila essa questão muito forte. Então, a extrema-direita, para mim, ela fomenta essa violência e essa brutalidade de forma grande. Tá? Eu tinha prometido não falar sobre isso, mas não dá. Não, sutilmente passamos por essa pergunta, né? Mas é isso mesmo. Mas mesmo. Olha, mas só um detalhe. O violentador, ele está em qualquer tipo de lado, esquerda, direita, tanto faz. Tá? Porque realmente o violentador independe da questão partidária. Só para que o de esquerda não se sinta uhul, não é bem assim.
É isso mesmo. A Cris está falando aqui, lista de personalidades. Tá, é isso mesmo. É, Zina, quais os projetos? Você falou ao longo da conversa os projetos que vocês, né? Você tinha um projeto antes da pandemia. Fale dos projetos, né? No caso, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, o que que tem aí para nós? Bom, nós estamos já nos reunindo, as meninas do Bazar, para que a gente faça acontecer o Bazar numa data icônica, 12/12 de 2020, tá? E ainda a gente está vendo algumas situações, mas praticamente vai acontecer no dia 12 de dezembro, porque a gente tentou fazer o Bazar, a quarta edição, em abril, mas tivemos que cancelar em função da pandemia. E o Bazar, ele não acontece com a pandemia porque ele é físico, é uma feira. Né? Uhum. Ele tem um contexto como uma feira. E, por outro lado, dentro da pandemia, houve um aumento gigantesco de violência contra mulher, adolescente, criança, bebês Nossa, e tem como, né? idosos. Então, a intenção é que a gente faça agora em dezembro e o ano que vem, a cada 3 ou 4 meses, a gente faça. Mas nós temos uma promessa com vocês. Tá? Nós vamos fazer um bazar afro. Não acredito. Não tem data ainda, mas já foi colocado isso que a gente tem 79% das mulheres violentadas negras, né? E a Nossa, americana não assimila nem a questão do racismo e nem a questão do machismo. Nós vamos colocar junto, porque o bazar tem essa flexibilidade. É violência, é o combate contra a violência. Final. Então, o ano que vem nós vamos fazer um bazar por elas afro. maravilhoso, maravilhoso. É algo que eu não O vejo jongo está convocado. Nossa, tem tanta coisa. Até falam muito, identificam nós como com o jongo, mas a gente trabalha várias artes, né? O coco de roda, samba de roda, a poesia, muita coisa. O maculelê, que é uma das artes também que eu adoro. Então tem bastante coisa. E assim, eu me sinto com certeza, né? Como falam? Ai, sumiu a palavra aqui. Agraciada. Ai, não, agraciada vai ser identificada, né, nesse bazar, mas não tem, nunca teve nada parecido em Americana. Não, Que eu não. saiba, nunca vi nada, né, focado aí com essa temática. Então, incrível, incrível. Mas a gente vai fazer uma coisa bem legal e eu espero que a população entenda o contexto, porque a ideia é assim, é trazer o legal, divertido com contexto. Eu não gosto de nada que não tenha contexto, né? Uhum. Eu queria indicar 2 livros. Ah, sim, eu fico ansiosa aqui para ver todas as suas indicações. Eu estou vendo o horário ali, então eu não queria perder essa. Eu indico 2 livros que todo mundo deveria ler, tá? A Caliban e a Bruxa, tá? Porque esse livro ele trata da questão da mulher pós-medieval, tá? E a chegada do capitalismo. É um livro importantíssimo, toda mulher deveria ler. E O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que vai entender o que a gente faz com a gente. Por exemplo, eu levei 2 anos para entender que eu posso deixar meu cabelo branco sem pintura. Mas o que é isso? É instituir uma rebeldia feminista. E até então eu não tinha entendido, porque a gente tinge o cabelo, porque lá no Egito, mulher que tinha cabelo branco era considerada velha e aí não casava. Então elas tinham que pintar o cabelo e até hoje a gente vem preservando isso. Então eu levei muito tempo, eu levei 2 anos para aceitar em mim que eu posso. Uhum. Então
são 2 livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Uau! Tá? Tem um filme, outro dia até indiquei para a Áurea também, no Netflix. Você falou do Netflix, também tem um filme lá, acho que é Eu Não Sou um Homem Fácil. Será que é Não, isso, Eduardo? não, eu conheço, se for para os homens, eu conheço é um documentário Não, muito bom, A Máscara em que Você Vive, eu certo. acho. Não, Mas esse, não sei se você já viu. Ele é assim, como se você invertesse o posicionamento. Nós, mulheres, fôssemos machistas. entendi. Incrível. É como Como é se que nós fôssemos machistas. É uma inversão incrível. Eu vou te mandar depois, e agora me desculpem. Eu acho que eu não sou um homem muito fácil, eu acredito ser isso, mas eu vou confirmar e eu te mando. Mas Olha, faz pensar, sabe? Muito eu interessante. vou procurar, eu vou procurar. Tem um filme que eu acho que não é um filme, é um tipo stand-up feminino que chama Lugar de Mulher. Tá na Netflix. É Lugar muito de bom. mulher. É. E eu vou indicar mais 2 filmes que eu acho absurdo, assim. É, uma delas é Inacreditável, Uhum. é uma série forte, forte mesmo, tá? E um filme light, para que a gente entenda, a gente não vai entender muito, mas ele é light e ele tem um fundo interessante, que é Enola Holmes, que sabia? Lindo, Que maravilhoso. ela Chorei. fala também, ela fala da conquista dos votos femininos. Mas é uma brincadeira, é um tipo, é uma ficção, tal, mas ela conta a história realmente da questão do voto feminino, como aconteceu. Então eu acho que é muito legal. São as questões aí que eu acho que não podia faltar. Ah, que legal. Adoro. Exatamente. Eu quero poesia aí para vocês Uhum. que e eu explico o porquê dela, tá bom? É rapidinho. Vamos lá. Deus não nos sobrecarrega. Da mesma forma que uma semente sabe que se tornará uma grande árvore, da mesma forma que a terra sabe como proteger a semente até que ela enraize, e a chuva sabe que tem que alimentar essa semente até que ela brote e floresça, e os raios solares, o fogo da vida, aquece até que ela cresça e se fortaleça. Essa é uma poesia Rumi, dos derviches da Turquia. E se você entender a mulher nesse contexto, aliás, não tem gênero, somos todos sementes, né? Independente de ser homem, mulher, preto, branco, católico, evangélico, umbandista, tanto faz. Então, eu acho que a natureza, quando a gente volta os olhos para a natureza, a gente tem um espelho muito grande e tá tudo bem. Não precisa brigar. Não precisa brigar com a velhice ou com o envelhecer. Não precisa brigar com a puberdade. Não precisa brigar com quem não entende aquilo que você é. Simplesmente você é, né? Agora, a gente precisa se conscientizar. Essa é a diferença. Maravilhoso. Quando a gente se aproxima realmente da essência, é tudo mais fácil, né? Eu acho. Zina, sem palavras para esse dia, para esse bate-papo, foi maravilhoso. Com certeza todas saímos mais ricas desse bate-papo. Então fica aqui nosso a chapa tá frouxa aqui. Fica aqui nosso agradecimento do Centro Cultural Candeeiro e espero que exista várias oportunidades